Bíblia no Evangelho segundo que escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo 41 e 42. Nós vamos ler Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 41 e 42. E depois nós vamos pular para o 49 e o 50. E quando nós começarmos a meditar, vai ficar claro esse salto que eu estou dando entre o texto aí para a gente ler. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos lá então. Lucas, capítulo de número 8, versículo 41 e 42. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Diga única. E diga, estava à morte. Amém. Versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Feche seus olhos, assentado mesmo. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Senhor, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela vida da irmã Ana Cláudia, Senhor, que na oração que ela fez aqui, ó Deus, ela orou parte do que eu vou falar nessa noite, Senhor. Isso foi para mim um bálsamo, Pai. Foi uma confirmação do que o Senhor quer falar à sua igreja nessa noite. Eu louvo, ó Deus, a tua presença, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Eu agradeço por cada irmão e cada irmã que aqui está, ó Deus, e os que nos acompanham através das mídias sociais, ó Pai. Eu ouvi de um amigo esta semana que por nós mesmos nós não podemos influenciar ou tocar a vida de quem quer que seja, ó Deus, mas o seu Espírito, somente Ele é capaz de fazer este trabalho, ó Deus. Por isso eu te peço, Senhor, apesar da minha, Senhor, da minha falha, Senhor, apesar de eu ser um pecador, eu peço que o Senhor use a minha vida nessa noite, ó Deus, e que o Senhor unja, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, para que o seu Espírito possa falar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmãos, quando nós falamos de fé, quando nós falamos sobre fé, nós entramos em um terreno muito particular, um terreno precioso e, deveras, também muito delicado. Porque o conceito que nós temos de fé nos dias de hoje, na maioria das vezes, e não estou falando em totalidade, ela não é uma fé, muitas das vezes, bíblica, não é? Ela é uma fé que ela tem uma tendência de ir mais para uma autoajuda. Ela é uma fé de estímulo, ela é uma fé de coach, de master coach, de todas essas coisas que a gente tem visto por aí. Uma fé de empolgação, uma fé que ela vai nos trazer um entendimento de que a gente vai olhar para a vida com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as barreiras que a gente vai ter que vencer, e a gente vai olhar para isso tudo e buscar de Deus, que Deus ponha a sua mão e nos ajude a vencer todas essas coisas. De uma certa forma, não está errado, mas eu quero te chamar hoje para nós analisarmos sobre a possibilidade de perdas que a gente vai enfrentar nessa nossa caminhada. Porque quando a gente está diante de dificuldade, a gente procura algo que vai nos motivar a dar um passo a mais, a enfrentar mais um problema, a caminhar um pouco mais. Mas a grande questão é que existem situações na nossa vida que nós não causamos ela. Existem perdas que nós vamos passar, que nós não vamos cavar e elas vão vir até nós. Então, a grande questão é que a nossa teologia, ela não traz claramente um tratado para a dor, pastor Valdir. Às vezes nós vemos uma pessoa que ela está passando por uma situação difícil e que aqui pouco importa se ela causou a situação ou não, mas às vezes ela não causou essa situação, ela não buscou por isso, mas ela está numa situação de extrema debilidade, de extrema frustração, de extrema tristeza. E muitas das vezes nós não temos na nossa teologia um tratado para a dor. Porque
O pressuposto até das nossas reuniões, muitas das vezes, é a necessidade de um suprimento de algo que a gente precisa, não é? É o pressuposto de que nós vamos nos reunir diante da presença de Deus e Deus ele vai dar um toque, ele vai realizar algo que está para além das nossas forças realizar. Às vezes a gente chega na igreja, na presença de Deus, e a gente traz essa situação. A gente chega com o nosso coração fechado, com o nosso coração pesado, porque existem coisas que é somente a mão de Deus. Se Deus não pôr a mão, não vai haver solução. Às vezes é uma mãe que chora por um filho que está afastado, não fisicamente, mas afastado geograficamente, um filho afastado da presença de Deus, um empresário, uma pessoa, um investidor que está vendo tudo que ele construiu indo pelo ralo, é um casamento, um marido e uma esposa que olha para o relacionamento conjugal e vê que há um esfriamento, que há um distanciamento, e por mais que se tente resolver essas questões, não se consegue. E aí, quando nós chegamos diante da presença de Deus, a gente tem a tendência de usar a nossa fé para pedir a Deus, para dizer para Deus, Deus, põe a sua mão e resolva isso para mim, porque eu não dou mais conta. Mas não há nada de errado nisso. Não há nada de errado. Mas eu e você se olhar para a sua história, se olhar para a sua vida, você vai ver que existem coisas que você busca da parte de Deus incansavelmente há anos, e até hoje você não obteve uma resposta satisfatória. Até hoje, parece que Deus ele está fazendo pouco caso da sua oração. Não é? Eu tenho situações na minha vida que, às vezes, aos olhos de muitos, parece até ser coisas pequenas, mas são coisas que me trazem uma grande inquietação. E há anos eu busco a Deus, eu busco de Deus uma solução para isso. Eu peço a Deus para que Ele ponha a mão e faça algo, mas não acontece. Mas não acontece. E eu sei que eu amo a Deus, eu sei que eu sou filho de Deus. O que há de errado? Porque o tempo de Deus agir na nossa vida, ele às vezes nos traz uma incomodação muito grande. E às vezes, quando Deus não responde da forma com que a gente quer que Ele responde, ou no momento que Ele quer que a gente quer que Ele traga a solução para aquilo que a gente está apresentando, traz essa inquietação. Isso é normal. Isso é parte de nós, seres humanos. Mas é como se nós chegássemos diante de Deus e dissesse, Deus, eu preciso disso, Senhor. Mas, Senhor, tem mais uma coisinha, eu preciso para ontem, papai, porque está ruim para caramba, não consigo levar. Então, mesmo amando Deus, mesmo sendo convertido, mesmo sabendo que o Espírito Santo mora em mim e em você, nós chegamos diante de Deus com uma oração, por algo que está nos incomodando, e parece que a mão de Deus está demorando a ser estendida para tocar aquela área da nossa vida que a gente precisa que o Senhor toque. Mas é importante a gente pensar que existem coisas que a nossa visão limitada, ela não consegue imaginar que existe um Deus que tem informações que nós não temos. Existe um Deus que sabe além da nossa imaginação, além do nosso entendimento. E Ele sabe exatamente quando Ele vai fazer e se Ele vai fazer. Então, a maior expressão de fé que eu e você podemos ter, uma fé bíblica, não é dizer para algo aconteça agora, ou dizer para uma enfermidade saia agora, ou dizer para uma pessoa que faleceu, um ente querido, ressuscite agora. Devemos sim fazer, mas a maior expressão de fé, de acordo com a Bíblia, é dizer, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É uma confiança plena na presciência de Deus e na inteligência que Deus tem de trazer para nós o que nós precisamos exatamente na hora que nós precisamos. Então, se o que eu quero que aconteça ou não, por isso que eu disse que a Ana Cláudia, ela orou parte da minha pregação aqui. Se o que eu quero que aconteça, aconteça ou não aconteça, Deus não é mais nem menos Deus porque não aconteceu. Se eu oro por algo que eu preciso desesperadamente que aconteça agora, aconteça daqui a 10 anos, Deus não perdeu o seu poder por isso. Ele não perdeu o timing da situação. Isso é muito importante.
Por que eu faço essa introdução, irmão? Porque aqui nós estamos diante de um texto muito difícil. Um texto que lida com a possibilidade de perda. E não é uma perda qualquer, é uma perda de algo que é muito sensível, que é muito especial. E as perdas, quero que você escute o que eu vou dizer aqui agora, existem perdas que nós passamos, que elas ficam cravadas na nossa memória para sempre. Existem traumas que nós passamos, que Deus cicatriza, mas você olha para a cicatriz e você lembra, eu passei esse trauma. E eu lembro de uma perda que eu tive, que nunca mais vai sair da minha cabeça e do meu coração. É como o ferro quente na madeira. No dia 4 de abril do ano de 2001, eu tinha voltado da casa da minha avó. Os meus avós, eles moravam na mesma rua que a gente morava. E a gente ia sempre na casa da avó. Casa da avó é uma beleza. Se você tem seus avós, vai na casa da avó, irmão, que é bom. Hoje eu não tenho mais, infelizmente. E eu lembro que eu cheguei da casa dos meus avós e cheguei na minha casa. Eu morava eu, meu pai, minha mãe. A minha irmã tinha 4 dias que tinha casado, estava em lua de mel. E aí o meu pai estava saindo nesse dia à tarde, isso era a tardezinha, e ele ia dormir fora, porque meu pai era protético, e ele ia dormir na casa da minha tia, para ele poder comprar os materiais para ele trazer para trabalhar. E eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei para o meu pai e a gente conversou ali um pouquinho, ele me contou alguma coisa sobre o trabalho dele, e o meu pai foi para outra cidade, para Governador Valadares. E essa foi a última vez que eu vi o meu pai vivo. Nesse mesmo dia, 3 horas da manhã, nós recebemos o telefonema da minha tia que o meu pai tinha falecido. Isso ficou cravado no meu coração, na minha mente. Todas as palavras que eu conversei com meu pai naquele dia, está gravado. Por quê? É uma perda. A gente não consegue apagar da mente. Né? Eu sempre falo com pessoas que perdem um ente querido, que quem já passou por isso sabe que a saudade, com o tempo, ela fica uma saudade gostosa. Mas nos primeiros dias é barra pesada. Você lembra de todos os detalhes. E quando você mora com a pessoa, então fica pior, porque cada canto da casa tem algo que lembra da pessoa. Então, as perdas, elas existem. Diante de nós está um texto que trata sobre uma possibilidade de perda. O capítulo 8 de Lucas, ele inteiro, ele é riquíssimo por mostrar a intervenção de Jesus em diversas áreas. Nesse especificamente, nós estamos diante de um episódio de um homem que ele está prestes a perder o que lhe é mais valioso, o que lhe é mais querido, o que lhe é mais caro, o que lhe é mais amado. A Bíblia tem o cuidado de dizer que a única filha, não é só uma filha, irmão, é um projeto de vida. É uma menininha que ele viu nascer e que ele projetou nela o futuro, o casamento, os netos. É a metade da vida dele que está indo para o ralo. Para pensar na situação, a única filha. Então, as perdas, elas são inevitáveis na vida. Eu queria ocupar esse lugar tão especial, esse lugar tão importante para dizer para quem me escuta que você não vai ter nenhuma perda na vida, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque as perdas, elas vão vir. Mas nós vamos trabalhar alguns conceitos para nós lidarmos com as perdas de uma forma bíblica e coerente, para que ela não azede, não endurece o nosso coração e não nos torne pessoas tristes, céticas, embrutecidas. Muitas perdas nós provocamos. Quantas pessoas nós perdemos porque nós fomos duros, porque nós falamos o que não devíamos, porque nós violentamos a liberdade, porque nós falamos o que nós pensamos de uma forma bruta, mal educada, grotesca, e a gente fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. E aí você machuca pessoas que são caras para você. E existe algumas vezes que esses relacionamentos nunca mais conseguirão ser reconstruídos. Por quê?
Porque nós, às vezes, causamos essas perdas. Nós falamos o que não devíamos, às vezes. Nós somos grossos com as pessoas, nós somos donos da verdade, nós tolimos a liberdade da pessoa, nós não deixamos a pessoa ser quem ela é. E, às vezes, a gente perde pessoas para sempre. Percas financeiras que nós também provocamos, não é? Há algum tempo atrás, nós vimos pessoas que estavam colocando todo o seu dinheiro numa tal de, vocês sabem o quê? Existem pessoas que venderam propriedades no Brasil, aqui, e colocou todo o seu dinheiro nesse negócio. Mesmo nós de fora, que assim analisávamos de uma forma mais ampla, dizer assim, não põe seu dinheiro nisso, é pirâmide, isso não vai desabar, isso não vai dar certo. E pastores cedendo às suas mediações para que houvesse reuniões, para que as pessoas tivessem a mente lavada, para aplicar todo o seu dinheiro suado em algo que ia para o ralo. Mas a ganância movendo o coração de muitos, as pessoas colocaram todo o seu dinheiro nessa coisa. Então, existem percas que são provocadas por nós. Quantas famílias você e eu conhecemos que são famílias centradas, que têm os filhos em volta da mesa, são famílias que têm tudo para dar certo, mas ali um convite, um braço, um sorriso, algo tão momentâneo, em questões de minutos, uma família se derrete diante dos olhos dos seus integrantes. E aí um pai, ele sai de casa porque foi seduzido pelos olhos de um amante. Ou vice-versa. E os filhos sofrem. E a sociedade sofre, e os familiares sofrem, porque nós somos adultos, mas também temos pais e mães que querem nosso bem. Um escândalo na igreja. Na vida há perdas provocadas por nós. Quantos ministérios se deterioraram, ministérios, homens e mulheres de Deus que entraram em bancarrota ministerial porque provocaram situações que os levaram para essa bancarrota. Perdas provocadas por nós, mas existem algumas que não são provocadas por nós, como eu disse. Gente que a gente ama morre. Gente que a gente gosta se afasta de nós inexplicavelmente. Gente que a gente ama acredita em algo que ouviu sem nos consultar antes, e aí se afasta de nós, não nos dá a chance de defesa. E o que a gente faz diante disso? Então, a pergunta que nós vamos ter aqui, para nós meditarmos um pouco, e já já eu vou entrar no cerne do que eu quero dizer nesse texto. A nossa vida em família, ela precisa ser direcionada em um trabalhar específico e individual em cada membro da família. Família não é algo subjetivo. A família é composta por pessoas com todas as suas particularidades e diferenças. Quem tem 2 filhos aqui sabe, você olha para os seus 2 filhos e você vê uma diferença gigantesca nos 2. Você e o seu cônjuge pensam diferente, têm visões diferentes sobre coisas. Age de forma diferente com a pressão, com a perda, com a situação de extrema, uma situação agravante. Então, como nós podemos lidar com as perdas? Há perdas que nós podemos evitar? Podemos. Então, vou tentar responder uma primeira questão. Qual a nossa atitude diante de uma perda? Qual nós podemos evitar? Então, a primeira atitude, nós podemos ter uma atitude errada diante de uma perda. Uma atitude de revolta. Uma atitude de revolta. Sabe por quê, gente? É aquele crente, aquele servo de Deus, que ele é dizimista fiel, que ele traz o seu dízimo, que ele contribui com a obra de Deus, mas ele não vê a vida financeira dele alavancar. E ele pergunta, onde está a promessa de Deus? Eu sou dizimista fiel. É aquela pessoa que ela se entrega a um relacionamento e ela faz tudo que estava ao alcance dela para fazer, mas ela não é retribuída. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, nós não podemos assumir uma atitude de revolta diante de uma perda. E aí, dentro disso que eu falei, uma coisa também que a gente tem que pensar, nós não podemos permitir que uma perda endureça o nosso coração, azede a nossa vida.
nós não podemos permitir que uma perda ela sugue a nossa vida pela boca, que ela nos torne pessoas embrutecidas, que ela nos torne pessoas azedas, fechada, triste, carcomida. Porque se isso não for tratado dentro do nosso coração, isso vai nos matar espiritualmente e vai nos isolar. A própria Bíblia nos dá o remédio fenomenal para nós lidarmos com as dificuldades da vida. As palavras do próprio Senhor Jesus: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Um recado do próprio Mestre. Salmo 73, eu quero parafrasear. O Asaf, ele passou por um momento em que ele começou a se tornar azedo. Asaf, ele se azedou com a situação que ele estava passando na vida dele. Ele olhou e ele disse: de que me adianta manter puro o meu coração e limpa minhas mãos, enquanto o ímpio prospera e eu passo por tantas dificuldades. Ele passou por essa situação, mas ele mesmo chega à conclusão, e Deus fala com ele, e Deus mostra isso a ele: até que atinei para o fim deles no santuário do Deus Altíssimo. Perdas existem. Então, por que eu posso dizer, tende bom ânimo? Porque pela ótica de Deus, queridos, o sucesso ou não da sua vida e da minha vida não está relacionado à nossa capacidade de juntar, angariar ou vencer todas as batalhas. Para Deus, o sucesso da minha vida e da sua está numa permanência junto dele o tempo todo. Porque junto dele o tempo todo, ele se torna Senhor absoluto da nossa vida. Então, para Deus, uma pessoa de sucesso não é uma pessoa que vence todas as batalhas que ela enfrenta, é uma pessoa que tem Ele próprio como Senhor absoluto da sua vida em todas as situações. Esse é uma pessoa de sucesso. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você conhece o Salmo. O Salmo 1, ele revela o que é para Deus um homem e uma mulher de sucesso. Então, se há perdas que nós podemos evitar, o que pode nos ajudar a evitar que essas perdas estraguem a nossa vida? Agora nós vamos para o texto. Agora nós vamos entrar aqui onde eu queria entrar. A primeira coisa que nós precisamos saber é o que está acontecendo no texto que nós lemos. Eu fiz essa introdução longa, mas eu cheguei aqui onde eu quero chegar. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Jesus havia passado para o lado de lá do lago de Genezaré e havia tido um encontro, então, com um endemoniado na terra de Guedara, ou Gerasa, dependendo da forma. Então, ele liberta essa pessoa que estava possessa por uma legião de demônios. Quando Jesus retorna para o outro lado do lago, ele chega e há uma multidão esperando por ele. Então, ele vai para o lado do lago de Genezaré. Ele vai para Guedara, ele cura esse endemoniado, ele volta para o outro lado, já há aquela multidão esperando. Quando ele chega no meio dessa multidão, um homem se prostra aos seus pés, um homem chamado Jairo, um homem religioso, um líder da sinagoga, um homem que tinha convivência com o sagrado, um homem que nós podemos dizer, na nossa linguagem de hoje, um homem que estava por dentro da questão religiosa naqueles tempos. E ele se prostra aos pés de Jesus. E ele diz para Jesus: ajude a minha filha.
Irmãos, eu já falei aqui com vocês algumas vezes que quando eu leio a Bíblia, eu gosto de deixar minha mente devagar. Não devagar no sentido de preguiça, mas para a gente entender o que está acontecendo aqui. Nós vamos ver ali na frente quanto custou para esse Jairo se prostrar aos pés de Jesus. Parece que foi uma coisa assim, não é? A gente precisa entender que, às vezes, a gente lê a Bíblia e a gente... É por isso que os sociólogos acham o povo evangélico surtado, né? Porque a gente lê, por exemplo, na Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, parece que ele está falando de meia-noite às 6 da manhã. A gente lê que a mulher estéril deu à luz, parece que aquilo aconteceu do dia para a noite. A gente emenda tudo. A gente vê que o Rio Jordão abriu quando o primeiro sacerdote pôs o pé, mas a gente não imagina o quanto tempo demorou aquilo. Então a gente segue emendando aquele negócio tudo, e às vezes a gente não entende o que aconteceu. Então, para evitar perdas, para evitar que as perdas azedem a sua vida, estraguem a sua vida, é necessário que, primeira coisa, e nós vamos ver que Jairo fez isso. Mais um conceito que eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero ficar bem dentro do meu horário. Nunca turbe o seu entendimento com relação à presença de Deus. Não se engane, Deus sempre está presente. Não deixe que a sua mente, que a sua perda, que a sua inquietação pela possibilidade de uma perda, turbe o seu entendimento com relação à presença de Deus. Deus está presente sempre. Deus está presente sempre. Deus está próximo de nós quando nós estamos abatidos. Deus não faz pouco caso da nossa dor e do nosso sofrimento. A grande questão é que o sofrimento, a perda, ou mesmo a possibilidade de uma perda, ela costuma embaçar a nossa mente com relação a isso. A gente perde o senso de que Deus está perto de nós. Próximo está o Senhor daquele que tem o coração contrido e quebrantado. Deus está perto de nós. A Bíblia diz que há mais prazer na casa que tem choro do que no lugar da alegria. A Bíblia diz que Deus derrama o bálsamo de Gileade no coração que está ferido. A Bíblia diz que o Senhor não termina de quebrar a cana que já está trincada e nem apaga o pavio que ainda está fumegando. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: eis que eu, Senhor, te tomo pela mão direita, te coloco de pé e te sustento, porque eu sou o Senhor, o Deus da sua vida. Não se engane, querido, Deus está presente. Nunca se confunda. Deus está presente no seu lar, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida, nos seus relacionamentos afetivos. Deus está presente sempre. Deus está presente e perto daqueles que o invocam e dos que o buscam. É necessário a gente ter esse entendimento. Nós podemos evitar o nosso afastamento de Deus porque algo deu errado na nossa vida. Isso é uma perda que nós podemos evitar. Você pode evitar que o seu coração azede e se torne descrente porque alguém te contou uma mentira, porque alguém fez uma colocação mal feita com relação ao poder de Deus, porque uma ferida causada por alguém que falou em nome de Deus, ela não foi causada por Deus, ela foi causada por este alguém, que em um momento de fraqueza, ou sei lá do que, usou do nome do Senhor para tocar em algo que te é muito caro, para falar algo que o Senhor não estava falando, e ali na frente, nós temos a tendência de colocar isso na conta de Deus, mas não foi uma ferida causada por Deus, foi uma ferida causada por alguém que falou até em nome de Deus. E aí quem sofre, queridos, quando nós tomamos essa posição, quando nós nos afastamos de Deus porque algumas coisas deram errado em nossa vida, quando alguém nos contou uma mentira, nos vendeu algo que não era a palavra de Deus, nos falou em nome do Senhor, sem o Senhor estar falando, nós levamos essa amargura, essa tristeza, esse azedume, esse ceticismo, essa frieza, nós levamos isso para dentro do seio familiar, porque é com a nossa família que nós nos mostramos. É eles que sabem quem nós somos de verdade.
Então, todas essas coisas, às vezes, dentro da igreja, no trabalho, a gente faz cara de paisagem e segue. Mas quando você põe os pés na sua casa, lá nós somos quem nós realmente somos, com nossas dores, frustrações e problemas. E a nossa família sofre. Isso é uma coisa que nós podemos evitar. Nós podemos evitar o nosso afastamento de Deus por conta dessas coisas. Pode tudo desabar, querido. Pode tudo desabar. Podem mentir para você. Podem te vender algo que não foi o que Deus falou. Mas Deus continua Senhor absoluto do universo e da sua vida. E Ele está com você. Jairo teve esse pressentimento. A filha dele estava doente e ele se prostrou aos pés de Jesus. Nós podemos ter esse entendimento. A oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Preste atenção aqui, o versículo 17, ele fala só de escassez. Ele não fala nada de bom no versículo 17. É só escassez, irmãos. Mas aí no 18 e no 19, ele dá a receita de como nós vamos lidar com essas situações. Olha só, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E o 19 ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Isso você e eu podemos evitar. Um outro ensinamento. Jairo, ele, naquele momento de pai desesperado, naquele momento de um homem importante, naquele momento de um homem que, quando passava, pensa comigo aqui, gente, ele andava pelas ruas, as pessoas, ô, seu Jairo, líder da sinagoga, Jairo para lá, Jairo para cá. Mas naquele momento ali, o rumo de Jairo veio à tona. Aquele homem que se lançou aos pés do mestre, que ele não considerava mestre, lembre-se disso. Ele se lança aos pés de Jesus, simplesmente como um pai em desespero. Um chefe de família que está vendo a sua única filha morrendo sem ele poder fazer nada. Você tem alguma dúvida que os melhores médicos já tinham visitado a filha de Jairo? Você tem alguma dúvida de que os melhores remédios, as melhores medicações já tinham sido ministradas na filha de Jairo? Sendo Jairo quem era? Não. Então, a dimensão do afeto que Jairo tinha pela filha dele, pela família dele, ele pega tudo isso, irmão, joga para trás. Eu não quero nem saber da minha posição. Eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. Eu não quero nem saber se vão me destituir do meu cargo. A única coisa que eu quero é que, Senhor, salve a minha filha. Então, não permita que a dimensão do afeto e do carinho seja afastada do seu coração, querido. Por causa dos embates. Por causa das dificuldades. As perdas nos tornam pessoas desprovidas de afeto. É uma verdade. Quanto mais atribulado de problema nós estamos, mais dificuldade nós temos de expressar amor e afeto. Tanto para a nossa família, quanto para as pessoas que nos cercam. Porque o problema, ele toma o nosso coração. Ele toma a nossa mente. Então, nós precisamos trabalhar para que nós não percamos essa sensação de afeto, para que o nosso coração não se torne uma pedra por causa das adversidades da vida. Esse homem passou por isso. Ele se joga aos pés de Jesus por sua única filha. E ele diz, Senhor, minha filha de 12 anos está prestes a morrer. Nessa hora, ele lembra de todos os projetos que ele estabeleceu para aquela filha dele. Nessa hora ele lembra de que a segurança que ele tinha pelo trabalho dele não poderia salvar a vida da filha dele. Nessa hora ele se lembra que a questão da religião, de tudo que ele praticou, não poderia salvar a filha dele.
Mas aí acontece algo que, mais uma vez, leia o texto. Por isso que eu pulei, nós vamos voltar lá. Nesse momento que ele se joga aos pés de Jesus, e o tempo está passando, e ele precisa de uma solução, porque ali cada segundo era muito importante. Jesus para, e ele dá atenção para outra situação. Ele para e você vai ver o texto. Ele cura a mulher do fluxo de sangue. Eu não vou ler o texto, vamos só no versículo 48. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu não vou ler o texto porque o tempo está esgotando. Então, nesse intervalo que ele se prostra aos pés de Jesus, e na cabeça dele, ele pensava assim, Jesus, age rápido, porque qualquer minuto aqui é muito importante, a minha filha pode morrer. O que Jesus faz? Vira, alguém me tocou. E vira para trás. E ali ficou o Jairo prostrado. Você imagina, irmão, um negócio desse? Você imagina, Jairo podia se levantar e dizer assim, ei, depois você cuida disso aí, rapaz, ela já está com esse fluxo há tempo, mais umas 2 horas a mais ou a menos, qual que é a diferença? O meu caso aqui é sério, rapaz. Qual pai não faria? Aí, a cena, irmão, ele está prostrado, aí Jesus vai, aí, alguém me tocou, e Jesus volta. Imagina você como pai. Eu ficaria bravo com ele, irmão. Jesus parou. E ele deve ter pensado assim, poxa vida. Mas preste atenção aqui em algo interessante. Jesus então dá atenção para a mulher. E Jairo nem sabia quem é aquela mulher. A Bíblia nem diz o nome dessa mulher. Por isso eu pulei o texto. Ele deve ter olhado para Jesus, irmão. Se fosse eu, cerrava os punhos e dizia, ei, vem aqui. Mas aí acontece pior, nada que está tão ruim que não possa piorar. Durante esse intervalo de tempo, chega alguém da casa de Jairo e diz, ela já morreu, Jairo, para de interromper o mestre. Aí, irmão, aí eu piorava. A culpa é sua, Nazareno. Morreu. Você foi tratado o caso dessa mulher que poderia esperar um pouquinho a mais e a minha filha está morta por sua culpa. Mas é interessante que quando esse rapaz chega e diz, não interrompa o mestre, o episódio da mulher passa, a mulher é curada, a mulher que Jesus cura, que toca nas vestes dele, e Jesus ouve a pessoa dizendo para Jairo, não incomode mais o mestre. Aí o que Jesus responde para Jairo? Não temas. Em outras palavras, deixa eu parafrasear. Não está escrito na Bíblia, não. Ei, Jairo, preocupa não, rapaz, vou dar uma pulada lá. Está tudo sob controle. Agora, o texto revela que, mesmo depois da morte da menina ser anunciada a Jairo, Jairo ainda assim continua ali por perto de Jesus. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa isso? Jairo era o líder de uma sinagoga. Ele foi atrás de Jesus mais como um curandeiro. Ele sabia de Jesus pelos sinais que Jesus fazia. Preste atenção aqui numa coisa, irmãos. Às vezes, para nós alcançarmos o favor de Deus, nós precisamos quebrar conceitos que nós temos estabelecidos dentro de nós. Você sabe o que significa, gente? Eu vou falando para você pensar. Depois que a filha dele é anunciada morta, e Jesus fala, não temas que eu vou lá, na sua casa. E ele ainda continuou por ali, para o lado de Jesus. Ele estava jogando no lixo
todo o ensinamento judaico que ele tinha aprendido a vida inteira. Ele estava reconhecendo que a vida estava nas mãos do Nazareno. Jesus foi procurado por Jairo como um curandeiro, como alguém que fazia sinais. A vida para esse povo que estava sob os cuidados de Jairo, a vida para o que o Jairo ensinava, a vida para o que o Jairo tinha em mãos como palavra de Deus, era totalmente algo que Deus, somente Deus poderia dar ou tirar. Nesse momento, ele reconhece a deidade de Jesus. Você consegue entender isso? Ele reconhece que está nas mãos de Jesus o poder da vida. Isso é muito importante. A vida, ela era prerrogativa de Deus. Ele reconhece que Jesus poderia dar a vida para a filha dele e ele destitui todo o conhecimento judaico que ele teve até ali, porque para ele nada mais importava. Ele, como um pai em desespero, a única coisa que ele queria era que a filha dele vivesse. Ele desconstruiu tudo que ele aprendeu durante toda a vida dele. Então, às vezes, para nós alcançarmos o favor de Deus, nós precisamos abrir mão de conceitos muito fortes que nós temos dentro de nós, irmão Washington. Nós precisamos deixar que Deus faça da forma com que Ele quer fazer. Não permita que crenças e valores que você cultivou, que eu cultivei pela minha vida toda, nos faça perder o senso de afeto e feche o nosso coração para o que Deus quer fazer. Isso é muito importante. Jamais permita que na sua história você assuma um caminho de depreciação do outro. Isso é algo que eu quero que você preste bem atenção. E eu já começo a terminar. Nunca permita que na sua caminhada você trate um membro da sua família, um amigo, ou quem quer que seja, com depreciação. Não perca o senso do valor do outro. Não perca o senso do valor do outro. Cadeia, irmão, é um negócio que nós temos que falar sobre pessoas encarceradas dentro das igrejas. Sim. As pessoas que estão encarceradas, elas estão lá, muitas delas pagando por crimes que cometeram, acertando suas contas com o Estado, com a justiça. Muitos não foram julgados ainda, mas estão lá aguardando. Mas nós precisamos de tirar do nosso coração esse pensamento punitivista com relação a essas pessoas. Porque se elas clamarem o nome do Senhor, o Senhor está perto delas também. Porque o Amágus Dei, a presença de Deus, a imagem de Deus, também está nessas pessoas que nós consideramos escória. Elas estão lá pagando por crime que elas cometeram. Eu não vou entrar aqui na questão da morte, irmão, da pena de morte. Tem lugar que pode, tem lugar que não pode. Eu tenho a minha opinião, mas não vem ao caso. A única coisa que eu quero dizer para você é que a imagem e semelhança de Deus também está em pessoas que estão nessa situação. E você tem alguma dúvida que se alguma pessoa que está encarcerada por um crime, se ela invocar o nome do Senhor, ela vai ser salva? Será? Será que nós conseguimos ter alguma dúvida com relação a isso? Se Deus salvou a mim, irmão, eu não duvido. Aliás, eu tenho certeza que se invocar o nome do Senhor, será salvo. Jesus se atenta, Ele ouve a todos que o clamam. Você já imaginou Jesus virar para Jairo e dizer assim: rapaz, vai lá atrás sua crença lá. Você não crê que eu sou o Messias? Eu não tenho a vida nas minhas mãos. Vai, se vira. Ele atenta para todos que o clamam. Então, na família, existem casais que se separam por motivos, às vezes, ridículos. Eu participei uma vez de um aconselhamento
de casais que o pessoal estava com uma briga imensa, e o motivo da briga era porque um veio de uma família pobre e os mais pobres... eu fui criado de uma forma muito humilde, a gente costuma pegar a pasta de dente, mas a gente vai enrolando ela assim, de cima para baixo. Já viu isso ou não? A gente vai enrolando e vai fazendo aquele livro, assim, até chegar lá em cima. Não é? E tinha vezes que a gente cortava e passava escova lá dentro para tirar o resto. O negócio é tenso, irmão. E aí, um casal tendo uma briga emérica, porque um tinha esse costume e a outra, a irmã, veio de uma família um pouco mais com dinheiro e ela apertava a pasta de dente no meio. E depois que acabava, jogava aquele trem fora, não estava nem aí. Você acredita, irmão? Quase separando por causa disso. Se eu não tivesse ouvido com o meu ouvido, eu não acreditava. Então, pequenos motivos, às vezes, atrapalham amizades. Amizades são tratadas com violência, com agressividade. Evite isso, gente. Evite isso. Nunca perca o senso do valor do outro. Não se torne uma pessoa fria por conta das perdas ou da possibilidade de fracasso. E a última coisa que eu quero tratar aqui com você, essa você nunca pode perder. Essa você tem que evitar a todo custo. Creia no impossível. Se Jesus estender o dedo e disser uma palavra, essa coisa que nós estamos pensando aqui agora, que precisa da intervenção de Deus, isso se resolve como se nunca tivesse acontecido. Basta Jesus estender um dedinho. Então, não perca nunca a crença no impossível. Provérbios 12 diz que a esperança que se adia faz endurecer o coração. Cuidado. Creia no impossível. Deus é um Deus do impossível. Uma das maiores perdas que nós podemos ter, e nós temos que evitar isso a todo custo, é que o nosso coração se torne cético, frio, indiferente com relação ao poder de Deus. Porque se nós não crermos no poder de Deus, como vai ser? Não é? Essa você não pode perder. Quando o homem chega e disse para Jairo, a sua filha morreu, não perturbe o mestre, ela já está morta. E Jesus diz, não temas, crê somente. Como dizer isso para um pai em desespero? E logo depois daquela cena toda que aconteceu, daquela virada de 360 que Jesus dá para tratar da mulher que tocou nas vestes dele. Irmãos, eu sou complicado, Deus sabe como é que eu sou. Tem vezes que eu fico com inveja desse pessoal que eu estou de vitória em vitória. Eu duvido que Jairo ficou tranquilo, irmão. Que ele falou assim, está na bênção. Irmão, duvido. Aquele momento ali entre que Jesus fala com ele, não temas, crê somente até a coisa acontecer, irmão, Jairo estava com o coração na mão. Quem é pai ou mãe aqui, quando você liga para o seu filho várias vezes, ele não te atende, você pensa assim, não, só deixou o telefone ali, está numa boa. Você pensa assim? Se o seu filho estiver fora de casa e você ligar para ele um monte de vezes e ele não atender? Menino, você pensa em roubo, assalto, bomba, furacão, você pensa em tudo. Pensa em tudo, menos uma coisa boa. E aí, na hora que eles ligam de volta, no maior cara de pau, você... Miserável. Você sabe do que eu estou falando? Então, você acha que naquele intervalo ali, Jairo ficou relax? Ficou tranquilão? Duvido. Você já viu esse negócio assim de... casais, né? Homem, mulher. Não, a gente não briga, não. A gente não briga, não. Quando fala comigo, eu falo assim, está vivo? E a segunda coisa que eu penso assim, que miserável de pecador que eu sou, gente. Porque, irmão,
Eu sou apaixonado pela minha esposa e ela por mim, o que não é muito difícil. Gente, mas me faz raiva. E eu nela também. Ela muito mais em mim do que eu nela, mas acontece. Aí os caras, vitória, vitória, fé em fé. Querido, não é o tanto que você sapateia de vitória em vitória, de fé em fé, que te faz um vitorioso. É o tanto que você confia que Deus tem a solução para o que você precisa no tempo dele, do jeito dele. Isso te faz um vitorioso. O problema da vida faz a gente ficar com o coração pesado. Ele nos faz ficar com o coração pesado, mas nós podemos e devemos não deixar que essas coisas entrem dentro de nós e nos tornem frios. Jairo tinha tudo para levantar dali, enterrar aquela menina, viver o luto dele e espraguejar contra o Nazareno para o resto da vida. Por quê? Ele queria um Jesus que fosse lá, ministrasse uma mandinga, uma corrente de agouro, um curandeirismo, coisa do tipo, porque a filha dele estava doente, mas estava viva. Mas quando ele recebe a notícia de que ela morreu, e ele então passa a crer em Jesus como dono da vida, ele faz uma virada, irmão, de 360. Ele creu na palavra de Jesus, ele creu. Ele não acreditou com a mente, com o intelecto, ele creu. Mas ainda que ele tenha crido, ele ficou angustiado. Aqueles momentos ali foram momentos marcantes para a vida de Jairo. E é com a gente também. Mas a grande questão aqui nesta noite é que todas as perdas ou possibilidade de perdas não podem azedar a nossa vida, porque se nós nos tornarmos azedos, carrancudos, nós nos tornarmos pessoas embrutecidas, grossas, a nossa família, a nossa casa vai ser a primeira vítima disso tudo. Vai ser a primeira vítima disso tudo. Isso vai acumulando, irmão. Tempo não apaga certas coisas que não são resolvidas. Isso vai acumulando. Isso vai acumulando e vai chegar uma hora que a conta vai vir. Então, cuidado. Você e eu. Se você é casado, mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Não permita que as perdas, as possibilidades de perdas, os traumas, as desconfianças, as incertezas, as coisas que você precisa demais e Deus ainda não te deu, não permita que isso te torne uma pessoa dura, com coração de pedra. Creia em Deus, a despeito de todas as adversidades. Se você perder tudo, não perca a confiança em Deus, porque mais cedo ou mais tarde Ele se levantará em seu favor. Isso Jairo fez. Isso Jairo fez. Então vamos voltar lá no texto. E aí a gente já vai terminar. Quando Jesus então fala lá no versículo 50 do capítulo 8, que ele diz: não temas, crê somente e ela será salva. Então acontece esse intervalo. E aí, então, ele tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago. E bem assim, o pai e a mãe da menina. E já estava acontecendo o pranto. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Naquele momento, Jesus reivindica para si a prerrogativa da vida. Ele se revela ali, naquele momento, como o dono absoluto da vida. Ela apenas dorme. E riam-se dele. O filho do carpinteiro? Tudo bem que você fala uns negócios interessantes, rapaz, que você fez algumas coisas aí, que o pessoal está comentando, mas olha aqui, rapaz, está morta, está gelada, morreu.
Tá de brincadeira. Você falando que ela está dormindo. E eles riam. Riam dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando a menina pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Então voltou-lhe o espírito. É impressionante os detalhes que Lucas escreve sobre esse episódio. Sabe o que é voltou-lhe o espírito? Jesus está dizendo assim: eu sou o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas em algum momento atrás, Jairo tinha todas as ferramentas para dizer assim: acabou, vou voltar para casa, enterrar minha filha, viver o meu luto e tchau. Vou ter outra filha. Sou jovem, minha mulher também. Esse cara é um impostor, um bufão, um falastrão. E está acabado. Vou continuar agora a minha campanha contra esse Nazareno aí, que diz que é o Messias. Agora eu vou endurecer o caldo com ele. Mas ele decidiu crer. Decida crer. Decida crer, a despeito de tudo. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais, então, ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Jesus, neste momento aqui, ele age especificamente na família de Jairo. Em alguns momentos ele fala: vai, conte aos outros o que eu fiz, mas aqui ele fala: não conte para ninguém. Por quê? Jesus trabalhou de forma específica na vida de Jairo e da família de Jairo. E ele trabalha também na nossa, irmãos, na nossa família. Mas pense comigo, você marido, você esposa, você filho, você é um indivíduo particular. Família não é algo subjetivo. Então não permita que perdas, tristezas, danos, erros ou coisas do tipo faça o brilho dos seus olhos desaparecerem e você enxergar a vida sem cor. Nós podemos evitar. E para a gente terminar, as perdas que nós não podemos evitar, Jesus derrama o bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. E nós passamos por elas. Porque, lembre do que eu disse lá há pouco tempo atrás, ele nunca se ausenta daquele que o clama, daquele que o invoca, ele está por perto. Mas as perdas que nós podemos evitar, nós temos que trabalhar nisso, porque Deus é um Deus de milagre em família, mas o milagre em família é um milagre individual na vida de cada um de forma separada, porque cada um tem uma particularidade, uma área em que Deus precisa trabalhar. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus me guarde. Nós temos um desafio imenso pela frente, imenso. Nós temos aqui pessoas que são recém-casadas, que vão ser pai e mãe. Nós temos aqui pessoas que já estão em um caminho mais amplo. Nós temos aqui pessoas solteiras. Nós temos aqui pessoas que já trilharam, que já passaram por experiências que nós nem sonhamos em passar. E eu cito com muito respeito e reverência o pastor Valdir. Um homem que nós acompanhamos, uma experiência que o pastor Valdir passou, de perda. E a forma com que o pastor Valdir se comportou diante dela. Nós temos aqui pessoas que precisam entender que as perdas que nós não podemos evitar, Deus nos ajuda a passar por elas. Mas muitas delas nós podemos, com a ajuda de Deus, evitar que elas endureçam o nosso coração e atrapalhem a nossa vida. Amém, queridos? E para encerrar, eu queria pedir ao pastor Valdir que orasse pelas famílias aqui da igreja. Pastor Valdir. A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo
para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela, e tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.